Olá, gente, como vocês estão? Vamos para mais uma aula de biologia e hoje o assunto é divisão celular, mitose e meiose. Vamos relembrar alguns conceitos sobre as células. Então, na constituição do nosso organismo, nós temos as células somáticas e as células reprodutivas. Células somáticas são aquelas que constituem os nossos tecidos, né? Por exemplo, aqui na imagem, nós temos células musculares, eritrócitos, neurônios. Essas células se dividem por mitose. Já as células reprodutivas, que são os gametas, podem ser ali os gametas masculinos, para o caso dos espermatozoides, e os gametas femininos, no caso dos ovócitos. Essas células se dividem por meiose. Para nós entendermos melhor sobre a diferença dessas células e do por que a divisão celular é diferente entre elas. Então, na nossa constituição, para que novas células sejam formadas, no nosso crescimento, seja na cicatrização de algum ferimento, renovação celular, essas células se dividem ao meio, as células somáticas. Uma célula se divide ao meio e forma outra célula idêntica a ela. Essas células possuem todas o mesmo número de cromossomos, que no caso da nossa espécie é 46 cromossomos. Então, nós temos dois conjuntos cromossômicos. Metade dos nossos cromossomos vieram do nosso pai e metade da mãe. Então, 2N representa dois conjuntos ali de cromossomos. Então, vejam ali nos gametas, né? No óvulo, N igual a 23 e no espermatozoide, N igual a 23 também. Então, essa soma desses cromossomos forma aí 46 cromossomos nas nossas células somáticas, certo? Os gametas precisam ter a metade do número de cromossomos, porque no momento da fecundação, esses cromossomos serão somados, que vai dar o número total de cromossomos, que dá a característica da espécie, certo? A divisão celular para formar os gametas é a divisão por meiose, como a gente comentou. Então, a meiose, olha lá, um macete para lembrar, né, as regrinhas. Meiose divide ao meio o número de cromossomos. Então, os gametas precisam ter metade do número de cromossomos, como eu disse, por conta da fecundação. Vamos iniciar, pessoal, falando da mitose, então. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, um desenho, para fazer sentido para que serve essa mitose no nosso organismo. Então, em um momento ali de ferimento, né, ferida incisional, como que aquele lugar que estava com ferimento, com uma abertura, depois de um tempo forma uma cicatriz. Não tem mais aquele espaço ali sem células, né, de ferimento. Porque o nosso organismo vai produzir novas células que vão tampar aquele espaço que estava ferido. Então, esse processo de proliferação celular, ele acontece pela divisão celular chamada mitose. Então, essas células que vão formar ali a cicatriz, formar um novo tecido, serão células idênticas umas às outras. Aqui uma exemplificação da mitose para vocês. No início, a gente tem ali a célula-mãe, temos uma célula, e no final dessa divisão celular, nós teremos duas células filhas. Então, uma célula se dividiu ao meio, formando duas células. Essas duas células formadas nós chamamos de células filhas. Elas são clones, são idênticas umas às outras. Então, agora a gente vai relembrar esse passo a passo aí, como que uma célula-mãe, né, o que acontece até chegar ali na formação de duas células filhas idênticas. Trouxe aqui para vocês um videozinho de uma filmagem, então, de uma divisão celular. Então, vocês estão vendo esse tipo de uma minhoquinha mais escura, aquilo ali são os cromossomos que estão sendo formados, ok? Agora ali, ó, os cromossomos foram separados. E agora, daquela célula vão ser separadas duas células. Olha essa outra imagem. Então, houve a divisão celular ali. Outra imagem agora para vocês. Agora vai separar a célula, vai separar os cromossomos e vai formar ali duas células, olha lá. Então, de uma célula, formou duas células idênticas. Então, agora a gente vai ver como que acontece tudo isso.
Então, para a gente relembrar aqui, pessoal, antes da gente falar da divisão celular, né, a gente precisa lembrar o que é esse cromossomo. Como vocês viram ali na imagem, né, no vídeo, os cromossomos estão se separando, né, então fica bem evidente ali a organização dos cromossomos. Os cromossomos nada mais são do que DNA, material genético que estava lá dentro do núcleo na forma de cromatina, como está na imagem aqui do meio. Então, a cromatina é o nosso DNA descondensado. Para ser uma forma mais fácil de lembrar, você pode pensar que ele está bagunçado, todo desorganizado ali dentro desse núcleo, certo? Próximo da divisão celular, esse DNA ele vai começar a se condensar. Então, essa fita de DNA começa a se enovelar, se enrolar em volta ali de proteínas estonas, que são umas bolinhas representadas ali na imagem para vocês. Então, pensa ali no novelo de lã, que essa lã está toda solta, esse fio está todo solto, e você vai começar a enrolar para organizar, deixar esse novelo bem organizadinho. Essa fita de DNA, né, essas fitas, perdão, de DNA bem noveladas, bem organizadas, são os cromossomos. Então, nós temos na nossa espécie 23 pares de cromossomos. Nós temos ali cromossomos com formatos ali um pouquinho diferentes, dependendo de que local está localizado o centrômero, que é aquela parte ali do centro, geralmente do cromossomo. Então, nós temos cromossomos ali metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e telocêntricos. Para que vai servir esse centrômero? Lá na formação do fuso mitótico, quando a célula for, quando as fibras do fuso mitótico forem separar esses cromossomos, vai ser bem importante. Então, ali nesse centrômero, nesse centro, vai ser bem importante no momento ali da separação dos cromossomos, ali da divisão celular, que a gente já vai ver, vocês vão relacionar, certo? Então, os cromossomos são material genético, que está organizado para ele ser dividido certinho entre as células, ok? Eu costumo dizer para os alunos que esse material genético que estava todo bagunçado, ele fica bem organizadinho para a gente conseguir separar certinho os trechos iguais de DNA para as células que serão formadas, ok? Quanto a essa quantidade de material genético, essa quantidade de cromossomos, nós temos células chamadas de haploides e células diploides. A haploide serão aquelas células que eu falei para vocês chamadas de N, ok? Vão ter ali, no caso da nossa espécie, 23 cromossomos. Já as células diploides seriam as células somáticas, que têm 2N, 2 conjuntos cromossômicos. Nós dizemos que os cromossomos estão duplicados. Aqui, os cromossomos duplicados têm aquele formato de xizinho, que a gente é acostumado a ver ali nos livros didáticos, ok? Já as células haploides são cromossomos que não são duplicados, que só tem uma perninha ali. Antes da divisão celular iniciar, a célula precisa passar por uma fase de preparação. Essa fase é a intérfase. A intérfase é dividida em 3 partes. A fase 1 ali, que é de preparo, que a gente chama de G1, preparar para a duplicação do material genético, que será na fase S. Então, o material genético será duplicado. E na fase G2, que antecede a mitose e a meiose também, que a gente vai falar depois, é a fase de verificação se está tudo certo para essa divisão celular. Vejam só, pessoal, aqui mais explicadinho para vocês. Observem ali na fase G1, né? Então, nós temos ali na célula o núcleo. Dentro do núcleo, temos o material genético na forma de cromatina. O DNA ainda está descondensado. Na fase S, acontece a duplicação ali do centro celular, os centríolos, né, junto ali com o centrosomo. Então, lembrem-se lá das organelas, os centríolos são essenciais para ocorrer a divisão celular, porque eles vão formar as fibras do fuso mitótico. O material genético nessa fase S, ele é duplicado. Na fase G2, né, inicia a separação desses centríolos. Então, os centríolos vão se separar para os polos da célula. Cada centríolo ali, né, desses dois, cada um vai para um lado da célula. E esses cromossomos já estarão duplicados. Próxima fase, que já começamos ali na mitose, é a prófase. Na prófase, vejam lá que os centríolos já estão nos polos das células e agora começa a formar as fibras do fuso mitótico. E aqui na prófase vai ocorrer a condensação dos cromossomos. Então, aquele material genético em forma de cromatina vai ser organizado em formato de cromossomos. Próximo, na metáfase. Metáfase é onde ocorre a organização dos cromossomos no centro da célula. Então, vai formar a placa metafásica, que a gente chama. Esses cromossomos homólogos estão ali alinhados no centro da célula. E as fibras do fuso mitótico, produzidas pelos centríolos, vão se ligar aos cromossomos que estão alinhados no centro da célula. Na anáfase, que é a próxima fase, essas fibras do fuso elas vão se encurtar e vão puxar as cromátides irmãs ali dos cromossomos, ok? Então,
essas cromátides irmãs serão separadas para ocorrer a divisão celular, que é na última fase que acontece, que é na telófase. Então, lá na telófase, já está tudo separado, as organelas, o material genético, e em volta de cada conjunto genético é formada uma nova carioteca, que é a membrana nuclear, e agora aquele material genético que estava em formato de cromossomo pode se descondensar de novo, voltar para o seu formato ali de cromatina. Lá na telófase, acontece o processo chamado de citocinese, que é o processo de divisão celular, onde ocorre uma constricção da membrana plasmática e separa essas duas células agora formadas. Esqueci de falar para vocês, pessoal, reparem ali que entre a prófase e a metáfase não existe núcleo, né, uma delimitação de núcleo ali na metáfase. Então, na prófase, depois que os cromossomos já estão condensados, essa membrana nuclear ela se desfaz, ok? Para dar espaço para toda essa organização dos cromossomos para ocorrer a divisão celular, ok? Só lá na telófase que é formada uma nova carioteca em volta do material genético. Para fixarmos aí esse conteúdo de mitose, como vocês viram, temos muitos nomezinhos ali que a gente precisa sempre estar revisando para não esquecer, certo? Uma dica que eu dou para vocês é observar esses esquemas. Os esquemas ajudam a gente a entender o conteúdo e lembrar, quem tem memória visual principalmente, né, a lembrar desse conteúdo depois. Pessoal, vamos fazer um exercício então, para a gente finalizar essa aula. E na próxima aula que eu vou gravar será sobre meiose para vocês, beleza? Então vamos lá. Assim como os seres humanos têm seu ciclo de vida, em que nascemos, crescemos, podemos nos reproduzir e morremos, as células também têm seu ciclo de vida. Sobre ele, assinale a alternativa correta. A. O ciclo celular é dividido em intérfase e meiose, nas células somáticas. E aí, pessoal? Células somáticas se dividem por meiose ou por mitose? Por mitose, certo? Então, minha sugestão para vocês, conforme vocês forem lendo, grifem as palavras importantes, palavras-chave ali das questões, para vocês analisarem melhor, né? Se a gente só lê, muitas vezes a gente se perde, tá? Então, grifem ali as palavras-chave. Se eu estivesse fazendo aí uma folha, eu grifaria ali meiose e somáticas, né? Para eu tentar lembrar qual célula se divide de que jeito, ok? B. A intérfase é a fase mais curta do ciclo celular em todas as células do corpo. A intérfase, pessoal, é a fase mais longa do ciclo celular. Na intérfase é onde ocorre toda a multiplicação das organelas e do material genético, e isso leva muito tempo. A divisão celular, ela acontece bem rápido, né? É a fase mais curta. Então, essa aqui tá ao contrário, né? A intérfase, na verdade, seria a fase mais longa do ciclo celular. Só a fase S, pessoal, leva mais ou menos umas 10 horas para acontecer, né? E a divisão celular do início ao fim ali leva menos de 30 minutos, ok? Vamos para C. A mitose é subdividida nas fases G1, S e G2. A mitose, que é dividida em 3 fases, ou a intérfase? Então, a intérfase, que é dividida em fases G1, S e G2. Próximo. A intérfase é a etapa do ciclo celular em que a célula apresenta intensa atividade metabólica. Isso, pessoal. Na intérfase, como eu disse, é onde está acontecendo muita multiplicação, ficou redundante, né? Muita atividade celular para duplicar todo o conteúdo celular. Então, ali realmente é onde tem a maior atividade metabólica. E o ciclo celular ocorre somente em células que originam os gametas? Não. As células somáticas, como nós vimos, também têm seu ciclo celular, que é a mitose. Então, a resposta correta é a D, a intérfase, etapa do ciclo celular em que a célula apresenta intensa atividade metabólica. Então é isso, pessoal, nossa aula de mitose e intérfase. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos para vocês.